experiência com Deus. Mudança de vida mesmo para a nossa vida. Tudo isso numa programação evangelizadora sem propagandas comerciais. Em 2022, você está convidado a celebrar o Ano da Família com a Canção Nova. Participe do acampamento para casais aqui na Canção Nova. Assim como nas bodas de Caná, vamos encher as talhas de água e acolher o milagre em nosso casamento. Traga o seu filho para o aprofundamento Sentinelas, destinado aos jovens de 13 a 18 anos. Venha com a sua família de 30 de junho a 2 de julho. Inscreva-se agora, porque o aprofundamento de jovens tem vagas limitadas. Acesse eventos.cançãonova.com. O Davi é o celeiro da evangelização. Como dizia Monsenhor Jonas Abib, é um grande depósito de sementes de fé, amor e esperança, que chega até você através dos nossos produtos. Seja um semeador e evangelize conosco. Conheça a campanha Movidos pela Fé. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia, seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Família, seja pequena ou seja grande, seja de perto ou seja de longe, ela sempre é amor. Na Canção Nova, somos uma família unida pela fé, que cuida e se preocupa. Neste mês de junho, convidamos você a participar da ação O Senhor é a Proteção da Minha Família, consagrar a sua família a Deus e receber presentes especiais como sinais de que Jesus é o protetor do seu lar. Proclame com a gente: O Senhor é a proteção da minha família. Promessas do Sagrado Coração de Jesus. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Cristo, jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Canção Nova. 12:30, Rádio Canção Nova. No coração do vale. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Agora 12:31. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova, a Rádio Canção Nova de São José dos Campos, sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procurar pela FM 95.9. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas.
Gerar uma vida é uma alegria, mas também constante motivo de preocupação dos pais. Preocupada com os meios artificiais usados pelos casais na prevenção e programação da gestação, a Igreja recomenda métodos naturais que utilizam da própria natureza fisiológica do homem e da mulher para que o casal possa planejar a sua família. No entanto, os métodos naturais vão muito além da prevenção, pois contribuem para que a mulher tenha um melhor conhecimento de seu corpo e favorecem a harmonia e o diálogo entre os casais. Existe um documento que é importante citar quando se fala dos métodos naturais. A encíclica do Papa Paulo VI de 1968, aliás, ainda muito atual, nele o Sumo Pontífice fala sobre a regulação da natalidade, porque a Igreja vê os casais livres e responsáveis com a criação. Nesse documento, a Igreja olha o homem de forma global, não vê a pessoa humana apenas fisiologicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Naquela época, a Igreja reuniu cientistas, pessoas que entendem dessa área e casais para analisar a questão da regulação da natalidade. E aí que entra a história dos métodos naturais, porque eles são os melhores caminhos, pois os casais vão se utilizar da própria fisiologia sem interferência de nada artificial para assim poder planejar a sua família, levando em conta essa visão global do homem. E o método de ovulação Billings é o método recomendado pela Igreja para o planejamento familiar. E esse será o nosso tema no programa Abre Aspas de hoje. E você, conhece o método Billings? Já pratica aí? Gostaria de saber mais detalhes? Tem dúvida, curiosidade? Não acredita no método? Tem medo? Você é convidado a participar conosco. Ou você que pratica o método Billings e quer aí dar o seu testemunho, manda pra gente aqui a sua mensagem. O nosso WhatsApp já liberado, 12 3019 8801, 12 3019 8801. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer os nossos convidados de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba Litoral e Serra. Depois de um final de semana de temperaturas mais baixas na região, o começo de semana, segundo os meteorologistas, não deve ser diferente. Segundo a previsão no Vale do Paraíba, essa segunda-feira deve ser mais um dia de sol, com bastante nuvens em alguns momentos, sem chance de chuva, mas ainda com temperaturas baixas. Sabe aquele sol que engana a gente? Você olha assim da porta de casa, fala, não vou me agasalhar, não tá sol, mas quando você sai na sombra, minha gente, tá gelado, viu? A mínima prevista para hoje é de 9 graus e a máxima não deve passar dos 20 graus em São José dos Campos e Jacareí. Aliás, a mínima hoje atingiu por volta de 6 horas da manhã, estava bem gelado. No litoral norte, o dia também deve ser de sol, com algumas nuvens, e por lá pode ter aí uma chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme, mínima de 16 e máxima de 23 graus em Caraguá e Ubatuba. Já na Serra da Mantiqueira, se por aqui tá gelado, imagine por lá, né não? Por lá, segundo a previsão do tempo, o dia deve ser de sol também, mas as temperaturas não devem subir muito. Aliás, o dia amanheceu com bastante neblina e foi registrado aí um dos dias mais gelados, segundo a previsão do tempo. A mínima prevista hoje para a Serra da Mantiqueira é de 1 grau, é isso mesmo, 1 grau. E a máxima não deve passar dos 16 em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, agora vamos sim conhecer os nossos convidados de hoje, que presencialmente estão conosco aqui, participando do programa Abre Aspas, para falar sobre esse assunto tão importante que é o método Billings. Nesta segunda-feira, dia 19, estamos recebendo com muito carinho a Vera Lúcia Ribeiro das Neves, também o esposo Braulino Leite das Neves e a Sirlene Vieira Sá, eles que são aí coordenadores do Simplafam, que é a Confederação Nacional Centros Planejamento Natural de Família. E claro, a gente vai entender um pouquinho mais sobre todos esses termos. Vera Lúcia, começando a dar boa tarde para você. Seja bem-vinda à Rádio Canção Nova. Uma alegria poder recebê-la aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou muito feliz também de estar aqui, né? Boa tarde a todos os ouvintes, né? E estamos aqui para tirar dúvidas, para que a gente possa trocar ideias a respeito do assunto método natural Billings, né? Com certeza. Conosco também está a Sirlene Vieira. Sirlene, seja bem-vinda à Rádio Canção Nova. Uma alegria tê-la conosco. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Uma alegria imensa, né? A gente poder contribuir, né?
com os casais, numa busca, né, de um planejamento familiar natural, e estamos aqui. Você que tiver dúvida, né, pode procurar, pode mandar a sua dúvida, que a gente pode, né, conversar sobre o assunto, né? E fique bem à vontade. Com certeza, até porque existem, infelizmente, muitos tabus, muitos mitos, né? Quando a gente pensa em método natural e no método Billings. E você que tem alguma dúvida, participe conosco. 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua pergunta pra gente aqui em texto ou em áudio e ficar à vontade. Caso você não queira se identificar, também não precisa, tá bom? E a gente vive num mundo, né, de tantas informações, Vera e também Sirlene, mas de pouco conhecimento, né? Eu falo que tem muita informação, mas tem pouco conhecimento. As pessoas sabem muito das coisas, mas não conhecem. E acredito que o método Billings não seja diferente. Vocês que estão há tanto tempo nessa luta, nesse trabalho de levar a informação correta e levar o conhecimento, acho que a gente tem que começar hoje falando exatamente o que é o método Billings, né? Até porque existem muitas confusões quando a gente pensa nesse assunto. Fiquem à vontade, por favor. Então, Vanessa, de fato, as pessoas conhecem muito, mas quando a gente começa a falar sobre ciclo menstrual e observação do corpo, então parece que abre aí um mundo novo para elas, né? E conforme elas vão observando e descobrindo, né, o ciclo menstrual delas, elas ficam assim meio que apaixonadas, porque também foi esse sentimento que a gente teve no começo, né? É paixão pelo que Deus fez, pelo nosso corpo, né? E a gente vê isso, né, nos casais, a gente vê isso nas moças e, de fato, elas ficam assim, poxa, eu não conhecia nada disso, né? Nunca percebi isso em mim mesma, Nunca né? percebi isso em mim mesma. Então, Vanessa, na realidade, assim, a gente começa com o autoconhecimento, né? O método faz com que a mulher se conheça. Então, tantas coisas que aconteciam antigamente, né, durante o ciclo menstrual, que se passava despercebido. Porque, gente, nós somos férteis, o homem é fértil todos os dias, mas a mulher, ela é fértil em um determinado período do seu ciclo, né? E como você falou nos documentos, né, a igreja pede, né, ela orienta os casais, né, a respeito de usar de períodos fecundos, infecundos, se é o desejo de espaçar ou de conseguir uma gestação, né? Mas que usem do seu próprio corpo. Deus nos fez perfeito, né? Fez a mulher com a sua fertilidade, fez o homem com a sua fertilidade, e combinar a fertilidade do homem, da mulher, para se planejar a família, né? Sem você ter que colocar nenhum dispositivo, né? Não ter que usar nada artificial. Então é o seu ser mesmo, o seu próprio ser, e a partir daí, desse autoconhecimento, você colocar em prática. E é tão interessante quando a gente pensa nessa questão do método Billings, né? Dessa questão do autoconhecimento, porque eu acho que isso muito se perde no decorrer da vida, né? A gente usa da correria do dia a dia, dos afazeres, para dizer assim, nossa, mas eu não tenho tempo para parar e pensar, né? E falar sobre esse assunto, eu acho que muitas vezes também é um tabu para muitas mulheres, né? Para vocês que chegar e falar, ciclo menstrual, né? Você se observar, eu acredito que muitas pessoas olhem, principalmente as mais jovens, meu Deus do céu, o que esse povo tá falando aqui, não é? Porque gera muitas vezes uma certa vergonha de falar sobre isso, e é algo tão natural e algo tão divino ao mesmo tempo, né? E a gente vê, Vanessa, que exatamente isso acontece, e ao longo das nossas conversas, né, e desse acompanhamento que a gente faz, né, para a moça conhecer bem o ciclo dela, ela vai se abrindo e vai comentando situações, né, da vida dela, do corpo dela, que realmente ela não comentava com ninguém. Então isso vai trazendo assim um pouco, sabe, uma afinidade mesmo entre nós, né? E elas se encontram, se entregam na conversa, né? Porque é algo bom você conversar, dividir as suas dúvidas, partilhar ali as suas necessidades, né? Pedindo, né? Buscando uma certa orientação, ajuda, e isso traz assim essa afinidade, né? Com o método, com a gente e com ela mesma, principalmente com elas mesmas, né? Isso é o que ajuda bastante aí na eficácia do método Billings, né? Agora, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente, porque quando a gente pensa, né? Até comentei aqui sobre o documento
do Papa Paulo VI, né, que ele falava em relação a essa questão do espaçamento, ou mesmo do planejamento das gestações e da responsabilidade. São palavras importantes e que muitas vezes quando a gente vai falar sobre essa questão do método natural, de respeitar o seu corpo, de respeitar o tempo, as pessoas podem pensar assim, não, mas a igreja fala sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que a igreja ela é contra o planejamento, né, ali da gestação, ou mesmo desse espaçamento. E existem casos diversos que vocês devem acompanhar. Tem pessoas que realmente precisam desse espaçamento, seja por questões de saúde ou questões emocionais. Existem diversos casos, né? Com certeza. Então, a igreja ela sempre orienta que o método, ele não pode ser usado de forma egoísta. Sim. Né? Então, quando o casal faz a opção pelo método natural, ele já vai com a ideia de que estamos abertos à vida. E Exatamente. através, né, desse estar aberto à vida, eu não posso me fechar completamente, né? Então, assim, é uma opção minha e do meu esposo. Então, nós vamos usar o método natural, nós temos um período de castidade. A castidade, ela é um valor também para ser exercido dentro do sacramento do matrimônio. Né? Então, você tem aquele período ali de descanso, né? De descanso entre aspas. Mas é que o casal pode retornar para uma relação conjugal em que não vai acontecer uma gestação. Né, que é o que fala o documento. Exatamente. Porque assim, a igreja ela não fala abertamente, assim, divulgado, mas a partir do momento que você estuda os documentos, você consegue identificar, você consegue entender qual é a preocupação da igreja. Né, com relação à saúde da mulher, à saúde do homem, com relação a isso que você falou sobre o tabu, sobre a vergonha. A gente faz o atendimento, do casal. Então, a menina, quando ela vem, ela é noiva, né, o casamento já está marcado. Então, o noivo vem, o noivo começa a se inteirar daquilo ali que ela está observando, que ela está anotando e compreender, respeitar, porque é uma opção dos dois. E precisa ser algo dos dois. E eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. O método Billings, né? Esse método tão eficaz aí, tão falado, reconhecido, né? Ele é algo que é do casal. No caso, quando existe relação sexual ali, né? A gente vai comentar um pouquinho em relação às adolescentes, às jovens, né? Que não têm relação. Mas falando do casal, marido e mulher, ou mesmo como a Sirlene bem comentou, os noivos, né? Quando vão casar ali, já tá tudo certinho. Precisa ser uma atitude dos dois, né? Dos dois. Então, é uma atitude muito importante desde antes, né? O conhecimento que a moça tem que ter do corpo dela, né? E quando ela chega ali na época do noivado, que na verdade estão organizando a vida para um casamento, então esse planejamento de, né, ter filhos, não ter filhos, quando tê-los, né? Então já começa entre o casal a estar movimentando e motivando para que eles entendam que método eles vão usar, que método vai fazer bem para eles, né? Se o casal entra nessa busca dele entre eles, sem essa, assim, eu diria, uma busca assim de viver bem, viver a harmonia. Se não é esse o foco deles, eles acabam se perdendo, né? E não entendendo, sabe? Há uma separação mesmo quando o casal busca outros métodos que não vai facilitar em nada a convivência dos dois, né? Então, essa é uma coisa assim muito importante para os casais, os noivos estarem buscando, né? E é pensar não só, né? Às vezes planeja-se tanto, né? A festa, a cerimônia, a viagem, os detalhes, mas o detalhe principal às vezes esquece, né? Exatamente. Que é realmente essa construção da família, né? Decidir realmente ali, inclusive, né? Você que está nos acompanhando, por isso aí a importância muitas vezes daquele encontro de noivos, né? Que a gente faz quando vai casar, né? Vocês também acho que tem uma fala dentro, né? Sim. Então, como isso é importante? Porque às vezes a gente está na empolgação para se casar, quer tanto aquele momento, sonha com tanto esse momento, mas esquece que o sonho, ele vai se concretizar ao longo dos dias, não é só no dia do casamento, naquele momento, né? Não. E precisa, inclusive, conhecer-se, né? Agora, falando um pouquinho em relação a essa questão do método Billings, eu acho que é uma pergunta que chega para vocês com bastante frequência eu conheço o método Billings, é a tabelinha.
É isso mesmo? Como é que é? Existe uma diferença? São as mesmas coisas? Conta um pouquinho pra gente. Não tem nada de igual, né? É um método, a tabelinha é um método e o método de ovulação Billings é outro. São né? coisas diferentes, São então. coisas diferentes. A tabelinha se baseia na contagem dos dias do ciclo. E o método Billings se baseia na observação diária que a mulher faz do corpo dela, vê as respostas, né, que o corpo dá, e ela vai estar fazendo as anotações diárias, né? Então ela não conta dias. Para a gente não importa se o ciclo dela é curto, se é médio, se é longo, não importa. Importa o que ela está observando e o que ela está anotando, para que a gente encontre padrões de infertilidade e padrões de fertilidade. E esse é o nosso serviço para os casais, para as moças, ensiná-las a encontrar esses padrões no ciclo dela, porque ela está acostumada a olhar só a menstruação. Ela vê a menstruação, acha que está tudo bem. Não está tudo bem, porque o mais importante é a ovulação e o sinal que a ovulação traz para ela, né? E que ela perceba qual é o sinal que ela percebe, né? Então, a gente vai estar orientando ela a identificar isso legal, né? E aí, sim, ela vai descobrindo as fases do ciclo dela. A nossa diretora do Semplafon, ela fala uma coisa assim, muito... que eu achei que, né, bem pertinente. A tabelinha, ela é considerada uma peça de museu. Porque antigamente, né, as mulheres, elas usavam a tabelinha, mas as mulheres, muito antigamente, né, as mulheres não tinham uma vida de trabalho, ela ficava em casa, era uma vida mais pacata, né, então o ciclo meio que, né, era tranquilinho, então dava para fazer essas contagens de dias, né. E funcionava, né? Identificava o período fértil, né. Mas hoje, gente, hoje a mulher sai para trabalhar, tem filho, tem casa, tem tudo para fazer. Né? E o método, ele vem ajudar porque, assim, a gente sempre fala para o casal, vocês vão viver sempre o hoje. Esquece o amanhã. Amanhã você vai, né? Ele vai chegar, você vai observar. Mas o método ajuda o casal a entender que o processo, esse ciclo menstrual, ele tem algumas fases dentro dele e que ela vai entender e ela vai conseguir observar. Então, a gente sempre fala, por hoje. Por hoje o casal pode ir para uma relação conjugal, não vai resultar numa gestação. Por hoje pode ir para uma relação conjugal, é o desejo de engravidar, então vamos usar do período fecundo. E é interessante isso, porque é exatamente isso, se baseia muito nessa questão, né, muitas vezes do padrão. E hoje, se a gente pensar, né, no método Billings, a gente pensa também na questão da saúde da mulher, né, pensando na mulher em si, ele quanto única, né, porque é nessas observações que às vezes a gente consegue descobrir coisas, às vezes, que não estão certo com a nossa saúde, né. A Vera bem comentou a questão da menstruação, a mulher muitas vezes foca na menstruação, né, e é aquilo que ela foca. Mas e antes? E depois? Ah, mas foi um ciclo mais curto, foi um ciclo mais longo. Mas por que será que aconteceu isso? Será que era um estresse ou não? Será que é um problema além? É uma questão até de autocuidado mesmo, né? De autoconhecimento, autoconhecimento. Porque aí ela vai entrar e entender, né, o que está acontecendo com ela. Então, às vezes ela fica preocupada com se a menstruação atrasou, sabe, preocupada, mas o que aconteceu, né? Vamos ver, será que a sua ovulação também não atrasou? Então, por isso que você vai ter uma menstruação mais tardia? Então, aí quando ela entende isso, né, e reconhece os sinais da fertilidade, da ovulação acontecendo, ela vai saber, olha, minha menstruação vai demorar tantos dias para chegar, vai demorar mais do que o ciclo anterior, né? Nossa, minha ovulação aconteceu quase que seguido da menstruação. Então eu vou ter um ciclo mais curto, né? Então ela mesma se acalma, né? Diante de tudo isso que ela vive. Com certeza. Agora, falando um pouquinho sobre a questão de dúvidas, né? Chegou uma pergunta pra gente aqui, até pela nossa rede social, da Letícia. Ela diz o seguinte: na amamentação, o método de ovulação Billings funciona? Funciona, tranquilamente. Então, sempre baseando naquilo que a gente falou desde o início. A mulher tem que conhecer as suas fases, né? As fases do seu ciclo. Então, se ela está na amamentação, ela está entendendo que
ela teve um grande sangramento por conta de um parto, daquela criança que nasceu, e ela vai entrar numa fase de infertilidade. Mas essa fase de infertilidade, ela não tem uma data definida para terminar. Então, o que faz? Ela faz com que ela se atente todos os dias, observe, e como ela já conheceu o padrão infértil dela, ela sabe, olha, aqui eu não vou engravidar, porque eu estou infértil. Porque quando for acontecer a ovulação, com certeza vai acontecer os sinais que ela já conhece de uma ovulação que ela teve antes e que ela engravidou naquele período, né? Então, é conhecimento, sabe? A mulher conheceu, pronto, ela aplica em todas as fases da vida reprodutiva dela. Se ela é nova, né, jovenzinha, se ela está lá no auge da fertilidade, entre seus 20 e 30 anos, ou se ela está lá na pré-menopausa, ela sempre vai aplicar as mesmas regras. E sempre ela vai viver com eficácia. Eficácia do método refere-se como que a mulher, o casal, estão vivendo essas regras do método. Por favor, pode concluir. Porque, na verdade, às vezes ela fala, mas o método não deu certo, né? Mas por que não deu certo, né? Onde foi que houve aí uma falha de atenção? Nem é falha da pessoa, às vezes falha da atençãozinha dela ali, né? Ela achou que poderia ser tudo igual e, na verdade, não é igual. Cada dia é um dia novo, né? Então, a gente ajuda ela a identificar também onde que aconteceu essa fecundação. Ela vai olhar no gráfico dela e falar, foi aqui, nós tivemos uma relação e não poderia ter tido, né? Então, né? Então não é não que tá o explicado, método, né? É que às vezes, desculpa. Pode falar. É que às vezes a pessoa pensa, né, teve o neném, tá lá no período de amamentação, e aí ela fica preocupada, e agora, como que vai ser, tal. Mas, às vezes, ela passa, dependendo da amamentação, né? Porque quando nasce, amamenta, chorou. Então, assim, dependendo desse número de amamentação, às vezes ela vai menstruar com 8 meses, com 1 ano, né? Só que para vir essa primeira menstruação, ela tem que ficar fértil primeiro. Por isso que eles têm dúvida na amamentação. Sim. Porque enquanto você está pensando assim, não, eu vou esperar minha menstruação voltar para começar o ciclo, né? Não, mas a menstruação quando voltar, eu tenho que ficar fértil primeiro, porque a menstruação, ela é sempre consequência de uma ovulação. Então, às vezes passa despercebido, porque ela não está observando, não está fazendo anotação. Aí o período fértil acontece, vai para uma relação e pode acontecer uma nova gestação. E acho que até a questão mesmo da preocupação dessa mulher, né? Sim. Porque tá ali com um bebezinho, às vezes recém-nascido, junta a preocupação e fica tudo Sim. aquilo, a falta de informação correta e já vira uma bola de neve mesmo, né? Por isso, nesse momento, a ajuda do marido é essencial. Verdade. Porque é ele que vai estar conduzindo ela para lembrar, olha, você percebeu? O que você está sentindo hoje? O que você viu? Viu alguma coisa? Vamos anotar, vamos continuar o nosso gráfico, né? Depende que bonito dele. Isso, é nosso muito gráfico. Bom. É o nosso gráfico, né? É os dois. O método é para o casal. Não dá para uma pessoa só usar, ou a mulher, ou o homem. No caso de matrimônios, né? Então, sim. Olha só. Agora, para quem está nos acompanhando, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente vai voltar para falar em relação à prática, né? Como é que é isso? Olha, Vera, Sirlene, estou aqui acompanhando, né? E eu quero começar a entender um pouco melhor, né? Até porque vocês falando reforça unicamente que a mulher realmente, cada um é uma. Não tem como eu pegar o gráfico da Sirlene e querer aplicar para mim. Cada um tem o seu gráfico e cada um é único, né? Sim. Não tem como, porque às vezes a gente, minha mãe usa esse, eu vou usar também, acho que tá igual. E não, cada um é único e as sensações são diferentes, sim, né? Sim. Bacana. A gente vai para o intervalo então e a gente volta já ainda para falar sobre o método Billings, que é o nosso assunto de hoje. E após o intervalo também a gente vai passando aqui as perguntas que estão chegando dos nossos ouvintes pelo 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí.
Abre aspas. Abre aspas. As coisas não estão indo bem? Ouça algo diferente. Rádio Canção Nova. Ela leva em sua sintonia mais coragem e unção para a sua vida. Acreditamos que por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. A verdade de Deus, através da palavra. Em 2022, a Canção Nova reza com você, participa das suas lutas e intercede por você todos os dias. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Toda segunda, terça-feira de cada mês, a Canção Nova estará na paróquia Sagrada Família, no bairro Vila Ema, com a Santa Missa às 7h30. E reze com a Canção Nova de São José dos Campos. São João Batista, ao reconhecer e apresentar Jesus como o Cristo, continuou sua missão, a fim de que somente o Cristo aparecesse. Grande anunciador e denunciador, morreu na santidade e reconhecimento do próprio Cristo. Jamais surgiu entre os nascidos de mulher alguém maior que João Batista. São João Batista, intercedei por nós junto a Deus, para que possamos anunciar Jesus em meio aos desafios do mundo. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie. Disque 100. Ministério do Trabalho e Emprego, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção, sócio evangelizador. Você mudou o telefone? Mudou de endereço? E-mail? Está com seus dados cadastrais desatualizados? Entre em contato conosco no WhatsApp 12 39 23 12 28 ou presencialmente na Casa de Evangelização, Rua Itororó, número 186, no bairro Jardim Paulista. Muito importante que seus dados estejam atualizados. Esperamos por você. Jovens adoradores, vivendo momentos fortes de entrega e oração, sendo consumidos pela força do Espírito Santo. Tudo isso você verá e acontecerá na Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa, Portugal. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Pontualmente 13h, estamos de volta com o programa Abre Aspas nesta segunda-feira, hoje dia 19 de junho de 2023, e hoje nós estamos recebendo com muito carinho em nossos estúdios a Vera Lúcia Ribeiro das Neves, também a Sirlene, que participa conosco, a Sirlene Vieira Sá, também o esposo Braulino Leite, está ali nos bastidores ali, mas está aqui atento ao nosso bate-papo, falando um pouquinho aí sobre o método Billings, né? Entendendo um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento. Vera e Sirlene, né? A gente foi para o intervalo falando um pouquinho em relação à questão da importância do conhecimento, né? A gente está comentando aqui em relação aos casais, mas, por exemplo, Sirlene, uma pessoa, uma jovem, né? Sou mãe de uma menina que já começou ali o seu ciclo menstrual. Posso indicar para ela o método Billings? Como é que funciona essa questão? Porque eu acho que muitas pessoas acham que é só para a mulher, como a Vera destacou, quando já engravidou e aí, né, quer pensar na próxima, enfim. Mas a partir de que momento as pessoas podem, as mulheres aí podem começar a utilizar desse método? Olha, Vanessa, o quanto antes. Começou a primeira menstruação, gera muitas dúvidas, até para a própria mãe, né? E às vezes ela tem a primeira menstruação, vai esperar 2, 3, 5 meses para ter a próxima menstruação. A mãe fica preocupada, achando que tem algum problema, leva no médico e muitas vezes, né, é indicado um controle aí, né? Então é um problema, né? Então o que a gente orienta? A menina que é solteira, que não tem, né? Ela pode se conhecer, porque é um conhecimento da fertilidade.
é um conhecimento de como ela é perfeitinha, como Deus fez ela perfeitinha. Então, através desse conhecimento, ela vai aprender a se valorizar. Ela vai cobrar futuramente de um futuro noivo, esposo, o respeito devido com o seu próprio corpo. Então, a mãe, ela não precisa ficar preocupada, né, com a educação que ela dá para a filha. Né, se ela tem essa preocupação de que a menina, de repente, né, tenha algum tipo de problema, seria ideal, sim. Né? Nós, como instrutores, a gente chegou a trabalhar com as meninas na idade do crisma. Olha que interessante. Na idade do crisma, a fazer esse autoconhecimento, né? Eu sou fértil, gente, né? Então, eu me conhecendo, né, eu sei valorizar aquilo que Deus fez em mim. Né? Então, é muito válido, a partir do momento que ela tem a primeira menstruação, né, que ela já comece a se observar, a colocar, nossa, olha como que é o meu ciclo menstrual, a entender o que é o ciclo menstrual. Porque até então, se você fala em ciclo menstrual, é menstruação. Só foca nisso, Só foca na menstruação. Gente, a gente tem hormônios que trabalham o tempo todo. Né? Então a gente precisa entender, a partir do momento que a gente entende as fases do ciclo, a gente entende que são os hormônios trabalhando e que não é nada mal de saúde, não é nenhum problema, é se conhecer. Né? Então, as meninas novas, a gente leva esse autoconhecimento da fertilidade. Até porque eu acredito que a partir daí começa, como você disse, né, se autoconhecer, entender a importância desse ciclo, se valorizar, é também entender, né, que a relação entre um casal é também algo que precisa realmente ter ali realmente essa questão do respeito. Já começa a criar na mentalidade da menina, né, a importância disso, de cobrar esse respeito, ou de buscar alguém que ela perceba, não, esse realmente vai me respeitar. E eu acho que é aí que a gente já começa a pensar em estruturas familiares ideais, né? Porque a gente muitas vezes percebe que hoje a questão da sexualidade é algo banalizado, é algo, né, de qualquer jeito, né? E não é isso. Tudo isso é divindade, né? Isso. E assim, Vanessa, eu entendo que ela, tendo esse conhecimento, né, ela vai conseguir conversar com o seu futuro, né, noivo, namorado, abertamente. Né? Porque a gente sabe que tem dificuldade até dentro da família, da mãe conversar com a filha a respeito de sexualidade, a respeito, né, do ciclo mesmo, medo de falar. Nossa, né? Imagina, eu vou incentivar a minha filha se eu falar sobre isso, não é? Acho que acredito que vocês escutem muito isso. Sim. Quando na verdade é o contrário, né? É o contrário. Exatamente, né? A gente pensa que quando elas começam a conhecer o ciclo menstrual, vai estar mudando o pensamento dela. Não, aí é que ela vai estar se valorizando, aí que ela vai estar vendo o que é bom para ela, né? O que é bom para o corpo dela. E aí a escolha, né, do namorado, de um companheiro, né, já parte para um outro lado, né? Dela escolher uma pessoa que pensa como ela, que valoriza as mesmas coisas que ela. Com certeza. Até tem uma pergunta aqui da Carla, de São José dos Campos. Ela diz o seguinte: meu ciclo menstrual é todo desregulado e vou me casar no final do ano e queria muito fazer o método. Dá para fazer, neste caso, com um ciclo menstrual irregular? Com certeza, dá para fazer, né? Bom de conhecer logo antes do casamento, né? Porque os ciclos, né, eles são irregulares, né? Então, eles não são certíssimos, não são. Porque a gente pensa assim que tem que seguir os 30 dias, né? Ou os 28 dias, né? E não é um ciclo de 28 dias, o outro ciclo pode ser de 35 dias, o outro pode ser mais curto. Não importa, isso tudo é normal. Como a Sirlene falou, é a oscilação hormonal natural da mulher, né? Que às vezes é influenciado pelo estresse, por uma correria, um cansaço físico. E às vezes ela tem ciclos diferentes por conta disso. Mas não importa, né? Se ela está observando, ela vai encontrar o que a gente busca em primeiro. Encontrar o sinal da fertilidade. Então a gente vai estar ajudando essa moça a achar o sinal da fertilidade dela. Não importa se é irregular. É a Carla, né? Isso. Então, Carla, se você está ouvindo a gente, né? A primeira coisa é procurar um instrutor. Exatamente. Procura um instrutor, já que você já vai casar logo no final do ano. Procura um instrutor, comece a fazer o acompanhamento. Porque a Vera falou, né? Não existe ciclo regular, né? Tudo depende de quando acontece a ovulação, né? Aí você vai perceber por que a menstruação demora mais, por que a menstruação chega mais rápido. Então, assim, procure um instrutor.
né, para você poder já fazer o acompanhamento. E é interessante a gente pensar nessa questão do instrutor. Até eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque a gente apresentou vocês aqui, né, sendo do Semplafan. O que é esse centro, né? O que são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Porque às vezes a pessoa fala assim, método Billings, vai lá, né, na internet, procura, achei aqui, vou começar a fazer. Isso é um perigo também, isso, né? É um grande perigo, viu? Um grande perigo. O Semplafan são centros, né, de planejamento familiar, que ensina os métodos naturais mais direcionado para o Billings, né, da ovulação Billings. Então, são instrutores que estão espalhados pelo Brasil todo e fora do Brasil. Todos que têm o mesmo pensamento original lá da Austrália, do Dr. Billings, da Dr. Evelyn Billings, né? Então, nós temos o mesmo ensinamento e a nossa linguagem é a mesma, é universal, né? Então, o que eu ensino aqui, outro instrutor vai estar ensinando da mesma forma lá nos Estados Unidos, lá no Japão, não importa, né? Então, o Semplafan se preocupa com isso, porque a moça às vezes vê faz uma pesquisa ali na internet, já acha e pensa, né, que é só seguir aquilo ali. Na verdade, é a teoria, né? Normalmente a mulher ela acaba se encaixando ali, mas ela tem que primeiro saber como ela se encaixa nessa teoria. Por isso que o instrutor é bom, que ajuda. A gente se encontra algumas vezes, né? E a gente ajuda ela a reconhecer tudo isso no ciclo dela. Ela não vai ficar presa a gente, né? Nós. Mas a gente vai estar sempre como um suporte para ajudá-la em qualquer fase da vida matrimonial dela, né? Então, é importante estar buscando um instrutor. E o Semplafan nos treina para isso, né? Temos médicos, temos vários dentro da área da saúde que nos orienta, nos capacita para ser e estar sempre atento às novidades, assim, não que o ciclo muda, não muda, mas a didática às vezes se torna um pouco mais fácil, a gente vai aprimorando isso, né? Com certeza. Para chegar e a pessoa aprender leve, sem aquele estresse, sem aquele medo, né? E falar em medo, eu acho que é muito interessante, porque vocês devem ouvir com bastante frequência as pessoas não acreditando, achando assim, mas esse negócio não funciona, gente. Funciona. As pessoas têm medo, ainda é um receio muito grande de dar esse primeiro passo das pessoas? Tem muito receio. Eu acredito que, né, pelo fato de você, né, ter que fazer uma observação todos os dias para identificar o período fértil, o que acontece? Ela tem dúvida daquilo que ela está observando. Será que é isso mesmo? Aí gera o medo, né? Mas será que isso que eu estou observando é isso mesmo? Por isso que a gente frisa muito o acompanhamento com o instrutor, né? Você não precisa ficar com medo. Lembra que eu falei? Vive sempre o hoje. Esquece o amanhã, deixa para resolver o amanhã ou amanhã. Então, assim, esse medo as pessoas têm porque é o medo de engravidar, é o medo de uma gestação. Mas a partir do momento que você faz a opção pelo método, você está aberto à vida, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar de casais que engravidaram mesmo usando qualquer outro tipo de método artificial? Sim. Então, e a gente deixa muito claro para eles que antes do nosso planejamento humano, humanamente falando, dentro do sacramento, Deus tem um planejamento para cada um. É verdade. Então, não importa o tipo de método que você vai estar usando. Se a gestação tiver que acontecer naquele momento, ela vai acontecer. Mesmo, é verdade. Né? E Deus sabe o momento certo para a vida de cada um, né? Então, você deixar Deus agir na sua vida, fazendo a nossa parte, claro, a gente vai, a gente estuda, a gente consegue observar, a gente faz o nosso planejamento, mas a hora que a vontade de Deus se manifesta, tem jeito não, tem né? jeito. E por isso, né, ao utilizar, observar-se, né, vai crescendo na mulher, né, essa abertura, esse entendimento do que Deus quer na nossa vida, né? Então, aquela gravidez, se Deus planejou, ela também já está preparada, entende? Não é como um método artificial que é totalmente fechado à vida. Quando acontece uma fecundação ali sem planejar, pronto, acaba o mundo, né? E não é assim, né? Exatamente. E aí reforça mais uma vez a importância, né, daquilo que vocês comentaram, né? Se você mulher, às vezes
esses medos tão grandes, porque tem mulheres que às vezes têm muito receio. Mas como que vai ser a gestação? Mas será que eu vou dar conta? Isso é normal. Quando a gente não é mãe, a gente tem todos os medos. Eu brinco até hoje que quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tinha 21 anos. Super jovem, tinha acabado de casar. E eu ficava assim, meu Deus, mas como que vai sair essa criança? Era o meu medo, né? E você vê, já estava ali, né? Mas isso é normal. Por isso a importância desse autoconhecimento, se você deseja, procurar até antes, às vezes, do matrimônio, porque aí você já vai ter essa segurança maior ainda, né, Sirlene? Poxa, eu já faço há anos, já sei, isso já ajuda ainda mais, né? Eu sou um exemplo, né? Eu sou um exemplo vivo, eu e meu esposo Anderson, né? Porque quando a gente procurou pelo método, olha, para você ter uma ideia, não era nem para procurar pelo método, né? Que quando a gente fez o encontro de noivos em 88, a gente foi fazer um encontro de noivos e tal, né? Então, a cabeça da gente já era tomar um anticoncepcional, né? É o que a gente conhecia. Aí, chegando lá, com quem que a gente se depara? Falando sobre o tema? Deixa eu pensar. Vera e Braulino. Vera e Braulino. Em 1988. E aí, a gente resolveu, né? A gente conversou tudo, eu e o Anderson, e a gente resolveu, então, conhecer um pouco do método. Aí a gente procurou pela Vera e o Braulino, e aí a partir daí a gente fez o acompanhamento. Nós casamos em 89, abril de 89, então a gente teve um tempo, 8 meses praticamente antes de casar, para entender o que é o ciclo, as fases do ciclo, e aí colocar em prática. Hoje nós temos 34 anos de casados, tivemos 3 gestações. E estamos aí, né? Hoje eu já não preciso mais fazer o uso do método por causa da menopausa e tal. Mas durante todo esse tempo da vida reprodutiva, 3 amamentações, né? Então, é prova de que o método realmente funciona, né? Nas diversas fases da vida. Com certeza. Tem uma pergunta aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Maíra. Gostaria de saber, o método com os instrutores é gratuito? Paga alguma coisa? É gratuito, né? Tá vendo? Então, de graça a gente recebeu, de graça a gente está, né, partilhando, né, dando também a nossa contribuição, é a nossa missão, né? É gratuito, a gente não cobra. Então tá aí. Agora, para quem, por exemplo, está nos acompanhando e aí quer fazer o método, vamos lá pelos passos, né? Qual que é o primeiro passo? Olha, Vanessa, eu tô acompanhando o programa aqui hoje, eu quero começar, ainda não tenho nenhum relacionamento, mas eu quero começar, eu quero me conhecer, eu quero me entender, ou eu já sou casada, já tenho filhos, mas eu não quero mais usar esses métodos aí artificiais, né? Qual é o primeiro passo que essa pessoa, essa mulher ou esse casal pode dar? Primeiro passo é entrar em contato com a gente, né? Primeiro a gente vai conversar. Se ela está fazendo uso de um método artificial, a gente já orienta que pare, independente do dia que ela está usando. Pare e vamos começar a entender o que o seu corpo está falando para você. Então, é dia após dia. E aí, a gente já marca um outro retorno com poucos dias, porque ela vai começar a observar, tudo vai ser novo para ela. Então, a gente marca com poucos dias, porque ela vem com tudo aquilo anotado, né, do que ela observou nos dias. Assim, até falando pra gente, nossa, mas tá uma bagunça, eu não entendo nada, né? Aí, quando a gente começa a, né, organizar ali as anotações dela, e aí a gente vai mostrando, olha, perfeito, é isso, né? Seu corpo está respondendo, você está vendo a resposta dele, você está sentindo a resposta dele. Então, a gente vai trabalhando essa confiança também, que ela precisa, né, desenvolver para perder o medo, para ter confiança no que ela está observando nela. Sabe, o que mais eu percebo é isso, elas vêm com assim... elas se sentindo incapazes de olhar para o corpo dela e entender, né? Aí, conforme ela vai anotando dia após dia, ela vai, sabe, aceitando e vendo que ela é capaz, né? Que a confiança está crescendo dia após dia, né? Então, o primeiro passo, entra em contato com a gente agenda um horário, no horário bom para ela, bom para nós, né? Hoje a gente atende nas nossas casas, né? Então, o horário melhor para cada um deles, né? E aí a gente vai dando a continuidade depois, conforme ela mesmo necessita. Até chegar ao ponto de um ciclo lá, nossa, agora tá tranquilo, tô sabendo. Então, você é autônoma agora, né? Olha só. E a gente vai aplicando as regras, né? Que ela vai ficar em abstinência todo esse tempo. Não.
A abstinência é só de uns 15 dias, para que ela comece a entender, né? Se ela já é casada, né? E se ela, né, começa a entender, depois já começa a aplicar as regras para o uso do método mesmo. Se é moça, se ela é solteira, não tem relacionamento sexual, então ela vai conhecer a fertilidade dela, até o momento que ela for casar, e vai mudar aí a intenção para espaçamento de gravidezes ou para conseguir gravidezes, né? E importante também a gente entender aqui, vocês são aqui da Diocese de São José dos Campos, né? Mas o método, como você disse aí, ele é aplicado em todo mundo, né? Todo mundo, é universal, né? Então aqui nós falamos pela Diocese de São José dos Campos, porque a igreja, né, nos apoiou, né? Nos apoiou e a gente divulga e instrui pela diocese, mas dentro do Semplafan, que é um centro já não ligado à igreja, à diocese. Mesmo, né? Porque eu lembro que a irmã Marta falava assim, olha, o útero, ele não tem religião, né? A gente tem que estar aberta a instruir qualquer pessoa, como ela está, né? Então, nós não temos até o fato de estarmos em casa, né? Dá essa abertura, tendo várias outras pessoas de outras religiões também. Tem essa procura, então? Tem. Evangélicos tem muita procura também. Vanessa, a gente orienta também aqueles que querem procurar um instrutor que entre no site do Semplafan, que lá tem dividido por regiões. Bacana. Né? Então, eles conseguem identificar lá o instrutor de São José, o instrutor de Caçapava, de repente a pessoa começa a aprender o método aqui com a gente em São José, vai morar lá na Austrália, vai morar, então, em outros lugares também tem. Né? Então, a gente pede. E se tiver que fazer algum tipo de pesquisa também, que procure sites confiáveis. Né? E o Semplafan é um dele. Porque a gente encontra muita coisa deturpada, né? Então... Infelizmente, inclusive essa questão mesmo da própria tabelinha, né? Exato. Dessa confusão, se você coloca ali, né, numa pesquisa, método Billings, uma das primeiras coisas, muitas vezes, que aparece é a questão. Então, pode confundir, gerar uma confusão, né? Sim. Agora, vocês, instrutores, né? A Silene contou pra gente aí como é que ela conheceu o método. E você? Conta pra gente. Eu fiquei curiosa agora, Vera. Como é que chegou aí? Nós temos já 46 anos de casados, né? Que bênção, olha, gente. E quando casamos, né? Isso lá em Itajubá, em Minas Gerais. Terra boa. Nós tínhamos no encontro uma palestra sobre a questão dos aparelhos reprodutor, tudo com o médico mesmo, né? Isso em 77, né? Que nós fizemos o encontro de noivos lá. Já naquela ocasião, o médico falou do método de ovulação Billings. 77? 77. Aí eu notei no meu caderninho, minha cadernetinha, né? E passou, a gente casou. E aí depois a gente engravidou, nós engravidamos do Rodrigo. Tivemos o Rodrigo, aí estava amamentando o Rodrigo, passou um pouquinho, já engravidamos do Renato, né? E aí, depois que o Renato nasceu, que aí falei assim, nossa, a gente tem que buscar agora um método de espaçamento. Aí eu lembrei, vou na cadernetinha, né? Uhum. E Billings, né? Mas quem que vai nos ensinar? Quem que vai dar orientação? Aí nós buscamos, né, as irmãs paulinas lá em São Paulo. E naquela época nem tinha que a internet, não, né? Pra nada. facilitar um pouquinho, Era né? na carta. Olha só. Escrevemos para as irmãs paulinas e elas, na semana já chegou tudo, né, alguns panfletos, gráficos, muita orientação. E a gente começou a estudar, né? Eu e o Braulino estudando. No começo foi difícil, porque não tínhamos instrutores, né? E começamos a aplicar o método. E fizemos esse propósito, né? A gente estaria aberto se a gente engravidasse novamente. Porém, era a intenção nossa espaçar. Então, foi, abençoado mesmo por Deus, né? E aí chegou em 87, que na paróquia que a gente mora aqui em São José dos Campos, que é no Coração de Jesus, no Bosque, que nos descobriram, né, como usuários do método Billings, né? Aí teve jeito, né? Aí não teve jeito. Aí, a partir daí que a gente foi conhecer o Semplafan, porque a gente precisava de mais conteúdo, mais aperfeiçoamento, mais didática, né?
E lá é que eles abriram nossos horizontes, né? E cada vez mais a gente se apaixona, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente estuda, a gente se apaixona mais ainda pelo método Billings. Olha então, só. foi abençoada, 100% de eficácia. Depois que o Renato nasceu, perfeito. Uma curiosidade, Vanessa, ela tem até foto com o Dr. Billings, com a doutora Sim, Evelyn. tivemos formações diretamente com eles, viu? Olha só, até para explicar para o nosso ouvinte entender, eles que são aí os precursores, né? Precursores, né? Australianos, né? E numa viagem para o Brasil, né? A gente teve a oportunidade de aprender com eles. Olha um só. pouco do método, né? Tem uma participação aqui. Boa tarde, paz e bem. Sou o Marcos Lira, tenho 32 anos vivendo o sagrado matrimônio. 4 filhos e 5 netos. Participo há 25 anos na pastoral familiar e sempre usamos o método. Meu filho tem 4 filhos e também usa o método. Abraço. Olha que legal. Nossa, o Marcos é parabéns, nosso ouvinte hein? assíduo aqui, um amigo nosso já. E como é bonito ver isso, né? Porque a gente foca exatamente naquilo. Para você que está nos acompanhando, o relacionamento, o matrimônio é dos dois, né? O seu Braulino tá quietinho ali, mas ele tá concordando com a gente. Não tem como, né? Você, mulher, por si só decidir que vai fazer. Precisa dessa parceria, né? E se você tiver com alguma dificuldade, seu marido tá aí, não tá acreditando, conversa com esse pessoal aqui, ó. Marca com eles, me ajuda a convencer meu marido a entender. Porque, na verdade, precisa dessa parceria. Sim. E a gente talvez esperaria que só mulheres participassem. E o Marcos vem exatamente para dizer isso. Nós utilizamos, deu certo. E olha que bonito, o próprio filho, o casal aí, o filho tem um filho de 4 anos que também o casal usa. Olha que legal, né? Maravilha, É uma bênção mesmo. Então, a gente, né, deixa claro, né, para aqueles que desejam fazer um acompanhamento, entender ou conhecer um pouco mais do método, que nos procurem, né? Nós estamos abertos, né, para aquele que deseja um pouco mais de orientação, tá? Com certeza. E o interessante também é a gente reforçar a questão aí das inseguranças, né? Porque às vezes você tá com medo, não funcionar, porque eu conheço alguém que não funcionou. Gente, cada um é único, né? E a gente, às vezes, eu falo para as pessoas, tem dia que às vezes você tem uma dor que você sente do mesmo lado. Você tem dor de cabeça sempre do lado esquerdo. Tem dia que ela vai pro lado direito. É assim que funciona a vida, né? Nós não somos máquinas, né? Eu falo que nós não somos máquinas. E mesmo as máquinas, elas não funcionam igualmente diariamente. Então, a gente precisa, né? E eu acho que o receio é isso. As pessoas, às vezes, ficam com esse receio, mas encontre-se com esses instrutores, tirem suas dúvidas, né? Olha, eu quero mais um tempo para pensar. Não tem problema, né? O importante é você tomar essa decisão e acreditar e seguir, porque precisa seguir as regras. Isso é muito importante, né? Exatamente. Senão, se a intenção do casal fazer um planejamento de espaçar a gravidez, eles têm que aplicar as regras. Com certeza. Porque senão não vai dar eficácia para eles. Com certeza. Tem a participação da Jéssica. Olá, boa tarde, parabéns pelo tema. Sou usuária do método há 4 anos e agora estou esperando a minha primeira filhinha com muita alegria. Foi um momento difícil no início, porque realmente tinha muitos medos e receios, mas a gente começa a se conhecer e também entender que o relacionamento é algo divino de Deus e que a gente precisa dar tempo ao tempo e no momento certo as coisas acontecem. Muito bem, bem, é isso exatamente. mesmo, né? Gente, vamos reforçar o site então antes da gente encerrar aqui para quem quiser conhecer ou tem algum contato, enfim, vocês nas redes sociais, como que as pessoas encontram aí por vocês? Existe o Semplafan, né? Se a pessoa colocar na pesquisa lá Semplafan, vai aparecer Vamos o Semplafan. soletrar para o pessoal entender, né? C-E-N de navio, P-L-A-M de Maria. Semplafan.org, né, Vera? Tem. Mas se você colocou lá Semplafan, já consegue, já vai. Se você começa a já anotar ali o Semplafan, já vai completar, que é semplafan.umb, né, que é W-O-O-M-B, né, que é o da Austrália, né, Brasil. Né? Que daí aparece. Né? Se você procurar lá, você vai lembrar. Se colocar método Billings, você vai lembrar aí do Semplafan. Isso. Então, né? Mas não é qualquer método, hein, gente? Pelo amor de Deus. É Semplafan.
que é o mais seguro, que é lá onde vai ter os contatos por regiões e lá vocês encontram. Caso vocês estejam ouvindo aqui e queiram saber mais, queiram contato, pode ligar aqui pra rádio também, aí a gente passa o contato do pessoal direto aqui, tá bom? O pessoal está à disposição para sempre ajudá-los. Sim. Obrigada, Vera, pela presença. Foi uma alegria poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos, eu que agradeço, porque é um assunto assim que me motiva muito, né? Percebe-se, né? Desde 77. Então, eu sempre fico muito grata, né, de estar podendo divulgar e passar para frente esse tema, esse método, né, e esse ensino que a gente faz, né? É madrinha de muitos, não é não? Sim. Nossa, eu imagino. Eu já consigo imaginar. Silene, obrigada pela presença também. Agradeço. Um abraço para o esposo Anderson, não pôde estar abraço. conosco, mas na próxima estará, se Deus quiser. Estará sim. Estamos à disposição também, né? Aqueles que quiserem nos procurar, né? Pode pegar o contato e a gente agenda um horário e começa. Com certeza. Bom? Obrigada, viu, Braulino? De nada. Pelo menos de nada ele falou, tá vendo? Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia, pela sua participação. A gente caminha para o final aqui do programa Abre Aspas. Agora a gente vai aí entrar em rede com Cachoeira Paulista. Você vai ficar aí com Conexão Canção Nova, direto de Cachoeira Paulista. Participe também, interaja, ouça aí a sua canção preferida neste início de semana. Obrigada a você que nos acompanhou. Sexta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um tema aqui no programa Abre Aspas. Fiquem com Deus, uma abençoada semana e até mais. Tchau, tchau. Em junho, somos convidados a nos refugiar dentro do Sagrado Coração de Jesus. E se você quiser saber o que fazer para ser parecido com o Pai, o coração do Filho, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração.